Som. Boa noite, amada igreja, mais uma vez. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Desde já agradeço o Ministério de Louvor para nos trazer a esse entendimento da crucificação e ressurreição do nosso Senhor. Que Deus possa estar nos dando essa convicção que o Senhor morreu em nosso lugar e recai sobre nós uma real responsabilidade como crentes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Lembrando dos avisos da semana, quarta-feira nós temos culto de doutrina, onde a gente temos estudado sobre evangelismo, a importância de estarmos aprendendo, nos aperfeiçoando para fazer o ID do Senhor. E no domingo pela manhã temos escola bíblica dominical, a partir das 9 horas. Tem sido um momento muito bom. Você que ainda não teve a oportunidade de participar da nossa escola bíblica, venha. É um momento de aprendizado, é um momento também de muita comunhão na manhã do domingo, a partir das 9. Amém? Dito isso, segunda-feira nós temos culto de mulheres. Já é segunda agora? Se não me falte a memória. É, Márcia? Já é segunda agora, né? Culto de mulheres. Lembrando, no dia 14, na outra segunda, exatamente. Essa é a primeira ainda, né? Pronto. Dia 14 vamos ter culto de mulheres aqui na nossa igreja, que você já esteja convidando, esteja chamando. É um culto direcionado, dirigido pelas mulheres, mas é um culto aberto à igreja. Amém? Claro que naquele dia a gente vai ver muito mais mulheres do que normal, mas é um momento bom de aprendizado. Quem vai estar trazendo a mensagem naquela noite é a irmã Marisete. Amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 6 ao 9. Nós vimos a destruição de Sodoma e Gomorra e o relato do pecado dessas duas cidades. Os homens de Sodoma entregavam-se às práticas mundanas, iníquas. Nós vimos isso e aprendemos sobre isso. Hoje nós vou estar trabalhando alguns pontos paralelos a essa mensagem, a esse texto, ao entendimento, e trazer também alguns pontos polêmicos a respeito de o porquê a mulher de Ló virou uma estátua de sal, o porquê a consequência do pecado deles ter ido para uma cidade tão pecadora, uma cidade que praticava tudo aquilo que desagradava a Deus. O nosso texto base aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 6 ao 9, para o nosso entendimento, nos diz assim. Vamos ficar de pé em respeito à palavra do Senhor. É uma leitura rápida, breve. Hoje também o meu tempo é reduzido devido à Santa Ceia, então vamos aproveitar cada momento aqui para o aprendizado da palavra do Senhor. As crianças já se retiraram. Eu quero que você foque bem na parte histórica, obrigado, meu irmão, na parte histórica, na parte de aprendizado. Guarde isso para sua mente, para a gente não sair daqui do mesmo jeito que chegamos, mas sim com aprendizado aplicado em nossa vida, em nosso coração. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-os aposta como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Oremos. Senhor amado Deus, Pai de infinita bondade, nos dá, ó Deus, o entendimento, compreensão da tua santa palavra, Pai. Trabalha em nosso coração, trabalha em nossa vida, Deus. Modifica, ó Deus, transforma aquilo que tem que ser quebrado, aquilo que tem que ser modificado. Que teu Espírito Santo, ó Deus, paire sobre nós e nos traga, ó Deus, o entendimento das tuas escrituras.
É o que eu te peço em teu nome e já te agradeço, em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tenha isso em mente, que nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Temos que focar em aprender a palavra do Senhor. Aqui o livramento dos verdadeiros cristãos. O pecado que há grande em Sodoma, o pecado flagrante em Sodoma e de outras cidades, era o sexo não natural, a sodomia ou o homossexualismo. Era pecados condenados nas Escrituras. Nós vimos lá em Levítico 18, verso 22, que o Senhor condenava essas práticas. Não se deite com outro homem para ter relação com ele, como se fosse mulher. Encontramos aqui um povo que tinha um conhecimento de Deus, como nós temos hoje. Conhecer a palavra de Deus não é dizer que está próximo de Deus. Conhecer a palavra do Senhor não nos torna mais santos. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus e praticamos, é o que nos torna diferente. É o que nos torna diferente daqueles que só conhecem. Nesse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 2, observamos Pedro deixando bem claro a consequência daqueles que desobedecem, mas também o privilégio daqueles que obedecem ao Senhor. Então nós observamos que aqui tem uma diferença. Entenda que o conhecimento da palavra de Deus que nós conhecemos, eles também conheciam, mas não usavam a palavra de Deus para fazer o que era certo. O conhecimento que Deus nos deu é para glorificar o Senhor e viver uma vida limpa, digna, a promessa diante de Deus, uma vida que glorifique aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o patamar de nossas vidas. Esse é o propósito para o qual Deus nos formou, nos fez, nos livrou do pecado e enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. O povo de Sodoma e Gomorra eram imorais, carnais, desobedientes à palavra de Deus e se tornaram cada dia mais desobedientes. Um povo inimigo de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, invejosos, desleais às coisas de Deus. E isso tudo não está longe do que vivemos hoje. Está próximo. O amor tem esfriado. O amor pelas pessoas. O amor pela vida. O amor por Deus tem esfriado. Mesmo sabendo que isso tudo levaria à morte, a destruição, mesmo sabendo que o pecado levaria ao inferno, eles continuavam desobedecendo. Encontramos em Gênesis, capítulo 18, do verso 16 ao 33, a oração intercessora e o pedido de Abraão ao Senhor por Ló, pelas pessoas justas daquela cidade. Vimos isso domingo passado. Lembra que Abraão ficava perguntando ao anjo, perguntando ao Senhor se tivesse 50, se tivesse 20, se tivesse 30, se tivesse 10, o Senhor pouparia a cidade? E o Senhor sempre demonstrando o seu imenso amor, a sua imensa misericórdia. Mas não tinha ali na cidade pessoas justas, a não ser Ló e a sua família. Até o último segundo, quando Ló deixou a cidade, o povo estava plenamente seguro de si. E então o fogo caiu e o povo de Sodoma padeceu sobre chuva de fogo e enxofre. Hoje, quando nós pregamos o Evangelho, não é diferente.
Encontramos pessoas arrogantes, prepotentes, cheias de orgulho, que não querem saber de Deus. Quando você fala de Deus, chega até a dizer: não, tudo que resolve minha vida é Deus. Mas verdadeiramente é Ele que resolve a nossa maneira de viver. É Ele que trata as nossas limitações, as nossas doenças carnais. É Ele. Mas o povo acha que já conhece de tudo. É um povo que vive plenamente na sua zona de conforto e acha que está tudo bem, mas não está. Por isso que cada dia mais tem ficado difícil de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus. Então nós vamos continuar falando do livramento dos verdadeiros crentes. Lembre-se que o propósito de Pedro não é apenas acusar. Esse não é o propósito de Pedro aqui nesse texto, ou mostrar um Deus acusador. Mas também o propósito dele é de encorajar os verdadeiros crentes autênticos a viver uma vida autêntica diante de Deus, em meio ao mundo perverso, em meio ao mundo pecador. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos o hábito de querer usar a palavra. Quando eu falo nós crentes, temos o hábito de querer usar a palavra de Deus para acusar, para ser o nosso julgador. E aqui Pedro não está mostrando isso, ao contrário. Ele está mostrando um Deus que é justo, mas um Deus que é grande em amor e misericórdia. Aqui ele está nos encorajando a verdadeiramente ter uma vida autêntica, não uma vida que só faz apontar, acusar, mas que viva uma vida que você possa mostrar que Deus transformou você e que pode transformar qualquer pessoa que ouvir e crer no Evangelho. Aqui em Gênesis 12, do capítulo 1 até o 5, e no capítulo 13, encontramos o relato da saída de Abraão de sua cidade, junto com a sua esposa e seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Abraão levou o seu sobrinho Ló consigo quando deixou a sua cidade e foi para a terra de Canaã, cumprindo assim uma promessa do Senhor. Lembra que o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da tua zona de conforto, que eu te mostrarei uma nova cidade, e tu serás uma grande nação, pai de muitas nações. Lembra disso? Lembra, igreja? Nessa ocasião, ele levou consigo o seu sobrinho, os seus bens, seus funcionários, e ali o Senhor mostrou a terra de Canaã. Mas aconteceu ali um grande problema, que em vez de Ló ser uma bênção para Abraão, se tornou mais problema do que bênção. Quando Abraão, num lápis de fé, desceu para o Egito, Ló foi com ele e experimentou o mundo. Ele conheceu os prazeres do mundo, ele conheceu o conforto que a cidade ofereceu a ele ali, no Egito. Então ele sabia o que era conviver com pessoas ímpias. À medida que foi enriquecendo, Ló teve de se separar de Abraão, porque ele tinha muitos bens, os dois tinham muitos bens, e ficavam todos na mesma região, e seus funcionários, os pastores das suas ovelhas, brigavam entre si pela plantação e alimentação das ovelhas, querendo os melhores lugares para poder alimentar as suas ovelhas. E com isso Ló se afastou da influência de seu tio Abraão, de uma vida piedosa e obediente a Deus. Para vocês terem em mente, vocês lembram que Abraão pede para ele escolhe qual das ovelhas tu quer, as brancas, as pretas, as manchadas, escolhe. Então ele escolheu. Abraão também mandou ele escolher para que lado ele deveria seguir.
Ao lado que você escolher, eu vou para o lado oposto, para evitar todo tipo de briga. Então Ló, ele esqueceu do privilégio que tinha de poder andar com Abraão, porque por sua vez, Abraão andava com Deus. Já era um privilégio que ele esqueceu. Então ele escolheu para o campo verde e decidiu seguir aquele campo. E ali ele foi colocando as suas tendas até chegar próximo de Sodoma e Gomorra. E por fim ele foi morar naquela cidade. Mas Ló, ele desperdiçou os seus privilégios. Quando Ló teve de escolher uma nova região para habitar, ele avaliou segundo o seu coração, segundo o que ele havia visto em seus olhos, segundo aquilo que agradaria a ele e não a Deus. Ele quis basear-se pelo que ele viveu no Egito e ali escolheu estar próximo de uma cidade perversa e corrupta. Aqui em Gênesis 13, acompanhe comigo. Vamos ler o verso 10 e o verso 11. Lembre-se que nós estamos vendo o Novo Testamento à luz do Antigo, para que você entenda. Esse episódio aqui, que Pedro está descrevendo aqui para o nosso entendimento bíblico, está no Antigo Testamento. Aqui em Gênesis 13, capítulo 10, ou Gênesis 13, verso 10 e 11, está escrito assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separou-se um do outro. Aqui mostrando a separação deles dois. Abraão tirou Ló do Egito, de fato, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro de Ló. É difícil entender Ló. Ele sabia a fé de Abraão, ele seguia a fé de Abraão, e mesmo assim decidiu olhar só para aquilo que agradava o seu eu. Estou falando de algum assunto diferente do nosso entendimento hoje? Não. Muitas vezes nós achamos melhor obedecer ao mundo do que obedecer a Deus. Querer viver os nossos prazeres do que o prazer de Deus. Querer viver aquilo que agrada ao homem em vez daquilo que agrada ao Senhor. Pedro deixa claro que Ló era salvo, porque ele deixa bem claro quando diz: o justo Ló atormentava a sua alma justa. E no entanto nos vem uma pergunta em mente: o que fazia Ló com a sua família numa cidade tão perversa? O que fazia? Em Gênesis 13, verso 12, está escrito que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma, e por fim se mudou para aquela cidade. Enquanto Ló e sua família viviam nesta cidade, ele era afligido pela conduta imunda do povo, que via e ouvia, atormentava a sua alma justa. Então aquilo ali incomodava ele. Mas mesmo assim, ele foi para a cidade mais imunda que tinha. Mas assim como muitos de nós, talvez Ló tinha um pensamento que seria capaz de mudar aquela cidade e aquelas pessoas que estavam próximas a ele. Se essa era a sua ideia, foi um fracasso total. Muitas vezes pensamos que vamos mudar a atitude pecaminosa, achamos que nos envolvendo com pessoas carnais e imorais, a nossa influência vai conseguir mudar, a influenciar aquela pessoa, mudar a maneira dela ser,
moldar a sua vida pecaminosa. E nós não conseguimos, porque essa ação não é minha e sua, mas é do Senhor. Então o que nós temos que fazer é ser influência, mas não conviver com pessoas desse tipo. Ao contrário, em vez de nós irmos de encontro a eles, traga eles para o nosso encontro, para a nossa zona de conforto, para aquilo que agrada a Deus. Aí sim, nós vamos conseguir influenciar de alguma maneira. Observe que muitas vezes somos induzidos a estar mais envolvidos com aniversários mundanos, festas mundanas, compromissos com outras coisas, do que conseguir trazer uma pessoa para a igreja. Pode observar. A gente convida, a gente chama, a gente ora e a pessoa não vem. A pessoa sempre vai ter uma facilidade de inventar uma desculpa. Mas é interessante como você não consegue ter uma desculpa para poder evitar que você esteja no convívio com eles. Eles conseguem nos ludibriar ao ponto de nos envolvermos. Então, com esse pensamento, eu quero estar fazendo uma aplicação essa noite, a primeira aplicação para o nosso entendimento. Por que Deus permitiu que Ló e sua família permanecesse ali naquela cidade? Uma cidade contaminada, apesar de viverem em uma fossa de iniquidade. Deus permitiu que Ló e sua família estivesse ali, porque queria nos ensinar algo que quando Ele quer proteger, Ele protege verdadeiramente. Deus salvou Ló e sua família antes do julgamento cair sobre Sodoma e sobre as demais cidades. Ló não foi salvo por algum mérito de sua parte, não, mas por crer no Deus vivo. Por Abraão, por causa que Abraão orava, o seu tio orava por ele dia e noite. Então não é essa ideia de uma salvação ser mérito nosso, não é. É do Senhor. Essa ideia que é com as suas forças que você vai conseguir se libertar da ação do maligno, não é. É Deus em tua vida. É a Ele que tu tem que entregar os teus pensamentos, as tuas ações, a tua maneira de viver. É a Ele. É Ele que vai transformar a tua maneira de ser. Não é nossa essa ideia, essa força, que nós somos capazes. Isso é ilusão, isso é baboseira. É por isso que tudo que nós temos que fazer é orar e mostrar em nossa vida a ação de Deus, o modificar, o transformar de Deus. É por isso que todas as vezes quando você conversa com um crente autêntico, ele vai ter que te falar de Deus, porque é o que nós vivemos. Ló não foi salvo por algum mérito dele, mas porque ele creu em Deus. Ló escolheu viver em Sodoma. Ele poderia ter evitado a influência impura daquele lugar. Além de tudo, Ló perdeu o seu testemunho diante de sua família, por seus filhos casados, os seus respectivos maridos, zombaram de sua advertência, de sua esposa, desobedeceu a Deus e foi morta. Pedro não mostra Ló como exemplo de vida, não, separado, não, mas sim como exemplo de alguém que Deus salvou da contaminação e da condenação do mundo. Então, tenha certeza que quando você crê em Deus, por mais que vivemos em um ambiente contaminado, Deus vai nos livrar, porque nós temos que confiar nele. Em certo sentido, Ló foi resgatado contra a sua própria vontade, pois os anjos tiveram de agarrá-lo pela mão e de puxá-lo para fora da cidade. Observe aqui em Gênesis 19, o verso 15 e verso 16. Como ele estava preso. Muitas vezes nós achamos que só a mulher dele que estava preso. Não. Observe. Aqui, Gênesis 19,
verso 15 e 16 diz assim: ao amanhecer os anjos pressionaram Ló, dizendo: levanta-te, leva a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não seja destruído na punição desta cidade. Mas ele hesitou. Aqueles homens o agarraram pela mão, assim como a mão de sua mulher e a mão de suas 2 filhas, pois o Senhor foi o quê? Misericordioso com ele, e os levaram para fora da cidade. A força. Ló havia entrado em Sodoma, e Sodoma havia entrado em Ló, e foi difícil para ele partir, igual como foi difícil para a sua esposa. Foi difícil, e muitas vezes o Senhor não transforma a nossa vida, porque nós estamos mais apegados às coisas do mundo, do que permitir a ação de Deus em nosso viver. Irmãos, esqueça essas práticas mundanas. Quando eu falo isso, não estou aqui me referindo a essa prática de bebedeira ou prostituição, não. É esse apego que temos ao nosso próprio tempo e esquecer o tempo de Deus. Querer que as coisas aconteçam para o nosso conforto, não para a graça do Senhor. Esquecemos qual é o nosso papel aqui, que é ser servos. É muito fácil lembrar que somos servos quando tem uma corrente em nosso pescoço, ou uma marca de escravidão em nossa pele. Esquecemos com muita facilidade qual é o verdadeiro sentido de uma liberdade cristã. Irmão, a liberdade cristã não é você querer fazer aquilo que você quer, é você querer fazer aquilo que agrada o Senhor. Vocês acham que é fácil estar aqui todo domingo de manhã na escola bíblica? É fácil, igreja? Depois de uma semana pesada de trabalho, e aqueles que trabalham à noite, como eu, Bruno, Fernando, é fácil? Não é. Mas é o nosso dever, é fazer aquilo, fazer com que nossa vida haja em prol das coisas de Deus, não que Deus venha ser o último ponto de nosso viver. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. É por isso que a vida tem nos consumido, o nosso tempo, a angústia, a ansiedade, a depressão, os nossos prazeres têm tomado de conta de nós, porque esquecemos que estamos aqui só de passagem. Somos peregrinos em terra estranha. A nossa moradia não é aqui. Então temos que desfrutar daquilo que agrada a Deus, porque aqui é um preparo para uma adoração maior a Ele. Amém, igreja? Tenha isso em mente. Hoje é sábado, já desde o começo da semana, que eu venho tendo problema com a parte elétrica lá de casa. Aí o rapaz foi ajeitar sábado, não terminou, e foi hoje também terminar o restante. Ficou de hoje terminar o restante. Ainda vai amanhã de novo, está trocando toda a fiação. Mas o que me incomodou daquilo ali não foi eu ficar sem energia, não. Foi quando ele disse que ia ter que precisar ir no domingo, porque não ia poder ir outro dia, se não encerrasse até hoje. E ele não terminou, ainda vai ter que ir amanhã. Aí eu me indignei, eu disse: mas tu atrapalhou minha igreja, minha escola bíblica de manhã, tu me atrapalhou. Não, pastor, mas não ia dar terminar, então se quisesse começar só segunda. Só segunda, irmãos, eu detesto faltar culto. Alguns irmãos aqui sabem, vai discutir com o gerente em trabalho, porque para mim é algo sagrado. Pastor, mas é porque o senhor é pastor, o senhor tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Não. Sempre fui crente em Cristo Jesus e sempre tive isso. Eu já falei aqui para vocês, não conto as vezes que eu deixei dinheiro em casa, que eu dizia: vai para a igreja. Não, vou não. Vamos hoje não? Aí eu: não, eu falo por você. Começava a me ajeitar e ela achando que eu não ia. Ela batia o portão, ó, desabava e ela ficava. Não conta as vezes. Até que ela viu que eu não ia retroceder, e isso começo de casamento, viu? Aquele amor, aquela coisa toda de querer estar perto direto.
Eu vai não? Pois fique aí. Irmãos, nada pode substituir aquilo que Deus fez pela tua vida. Nada pode substituir a ação de Deus na cruz por ti. Nada. Vai acontecer aquele dia que teu filho vai estar doente. Não, aí é outro princípio. Aí ele é dependente de ti. Assim como nós somos dependentes do Senhor. Aí é outro princípio. Não estou dizendo que teu filho está ali vomitando, doente. Não, fica aí doente, fica aí sozinho, enrola ele na cama. Fica aí, bebê reborn, que eu vou para a igreja. Não estou dizendo isso não. Não vá sair daqui com esse pensamento não. Mas é você priorizar a ação de Deus em tua vida. Ló havia entrado em Sodoma e Sodoma havia entrado nele. Hoje tem pessoas que não têm escolha. Escute, hoje tem pessoas que não têm escolha, vivem cercados pela contaminação do mundo. Hoje tem pessoas que não é obrigados a conviver, que são obrigados a conviver com descrentes, com pessoas ímpias, infelizmente. E esse é o caso dos escravos também, que serviam os seus senhores ímpios. E o que acontece hoje não é diferente. Serve de exemplo. Esposas crentes em Cristo Jesus, que o marido não é crente. Filhos crentes, que os pais não são crentes. Ou vice-versa. Ou que somos obrigados a conviver em um ambiente de trabalho. Somos funcionários de uma empresa, escritório ou fábrica. Que somos obrigados a ouvir e a ver coisas que, por certo, poderiam contaminar a nossa maneira de ser, a nossa mente, o nosso coração. Somos escravos disso aí, mas somos libertos em Cristo Jesus. Não estou dizendo aqui para você sair do seu trabalho, não. Somos obrigados. Hoje está no trabalho, devemos honrar o nosso compromisso com o trabalho, assim como os escravos honravam o seu compromisso com seus senhores. Irmãos, mas entenda, muitas vezes o que acontece é que nós temos o privilégio, o tempo para estar na igreja, em família, e não estamos. Não estamos. Podemos manter uma comunhão com Deus na igreja e não queremos, negligenciamos. Muitas vezes nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor e não aproveitamos. Muitas vezes temos a oportunidade de escolher e de não nos misturarmos com as coisas deste mundo, mas escolhemos estar misturados juntos com o mundo, amando os prazeres do mundo, amando a vida que vai passar, amando e entregando as nossas vidas na mão de pessoas que não têm controle nenhum de si, em vez de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. A segunda aplicação que eu quero estar fazendo essa noite é que Pedro, ele garante aos seus leitores que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, de modo que tenha uma vida vitoriosa. Olha, no verso 9 aqui do nosso texto base, o verso 9 do capítulo 2 de 2 Pedro nos diz assim: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre o castigo para o dia do juízo. Livrar os piedosos das provações. O que é que a gente imagina, pastor? Mas se eu não estiver envolvido com as coisas do mundo, como é que eu vou conseguir meus bens? Se eu não estiver trabalhando de dia e de noite e nos intervalos, como é que eu vou manter minha casa? O Senhor, Ele sabe livrar das provações. Eu estava até me lembrando de uma fala do Jefferson, que ele me disse que teve uma vez que um patrão dele chegou para ele e disse: vai ter que viajar daqui de Fortaleza
para ir para trabalhar no outro canto, vou te dar esse dinheiro aqui. Para tu ir na viagem, quando o ônibus parar, para tu se hospedar lá. Aí o Jefferson disse que olhou para a Marisete, e agora? Nós estamos sem nada aqui em casa. Sem nada. Eu não vou poder deixar de ir. Então, faz o seguinte, vamos pegar esse dinheiro que ele deu. Vamos comprar comida aqui para vocês aqui em casa. Vai ficar vocês e os meninos aqui. E eu vou. Ele disse que foi ali com R$2 no bolso que dava para ele tomar só um café. Só um café. E desabou. Na primeira parada ele pagou esse café, né? R$2. Quase não paga, né, Jéssica? R$2. Aí disse que na segunda parada o motorista chamou ele. Ei, vem cá, vamos comer. Aí ele, não, eu tô cheio. Com vergonha de dizer que não tinha um centavo, né? Eu tô cheio. Ele, não, vamos comer, vem aqui. Ó, nós aqui da empresa, a gente tem direito a comer o que a gente quiser aqui. Ó, ele aqui, ele tá com a gente aqui, viu, com os motoristas. Pede aí o que tu quiser, pode pedir o que tu quiser. O chefe disse que nem em casa ele comeu daquele jeito. Um banquete. Um banquete. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas nós temos que crer. Temos que crer, acreditar que servimos a um Deus fiel. Servimos a um Deus fiel. Temos que saber o que é que tem que ser prioridade em nossa vida. Quem é o centro de nossa casa? É a minha vontade? É a vontade da minha esposa? É a vontade dos meus filhos? Ou é a vontade do Senhor? O que é que tem que ser? O que é que tem que prevalecer? Irmãos, Deus, Ele pode livrar do julgamento. No caso aqui de Noé, lembre-se, foi o julgamento de água, mas no caso de Ló, foi o julgamento de fogo. Não foi só um período de uma conta atrasada, de um aluguel atrasado, não. Foi o mundo se acabando. As cidades da planície transformaram-se em uma imensa fornalha de fogo e enxofre. Sem dúvida pode-se encontrar aqui um paralelo na advertência de Pedro acerca do julgamento de fogo que está por vir. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, nós ainda vamos estudar esse texto, ainda vamos passar por ele. Não quero me prender muito nele, mas no verso 10, 2 Pedro, capítulo 3, no verso 10 e 11, nos diz assim, observe: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E uma vez que tudo isso será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Santa e piedosa. Jesus usou tanto Noé quanto Ló para nos advertir, nos alertar que devemos estar o quê? Preparados para a sua volta. No passado, até um dia desse o Fernando, da irmã Maria do Carmo, estava me falando, comentando comigo, que ele tinha um pensamento, se ele não estivesse na igreja, no dia que o Senhor voltasse, ele ia ficar, ele não ia para o céu. Ele tinha esse pensamento. Ai, se nós tivéssemos esse pensamento ainda. Apesar que o nosso Deus e o seu poder, onde Ele estiver, Ele vai nos levar. Onde nós estivermos, Ele vai nos levar. Mas quando o homem tinha esse pensamento, as igrejas eram lotadas. Nós não perdia culto. Então hoje, essa mudança de entendimento tem também diminuído, enfraquecido a nossa fé. Os habitantes de Sodoma desfrutavam seus prazeres habituais. Eles não estavam preocupados com o fato de que o julgamento estava a caminho. Quando sobreveio o julgamento, eles foram pegos despreparados. Pedro, mais uma vez, nos adverte, aqui no verso 14 e no verso 15, aqui no capítulo 3, aqui observe:
Estou encerrando aqui para nós passar para a Santa Ceia propriamente dita. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Por essa razão, e considere longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Irmãos, não imagine que o Senhor está custando. Não pense isso. Mas pense que Ele está te dando uma oportunidade a mais para tu organizar a tua vida, para tu devotar a tua vida, os teus prazeres, a tua maneira de viver, a tua ação, aquilo que agrada ao Senhor. Lembre-se, amada igreja, que o mesmo Deus que livra os piedosos também reserva os ímpios para o julgamento. Amém? Na próxima semana, no próximo domingo, eu vou falar um pouco sobre a esposa de Ló e trazer mais alguns pontos aqui para a nossa vida pessoal. O nosso tempo não dá mais essa noite. Mas tenha isso em mente, que Deus tem te dado a oportunidade de você reconhecer que Ele tem que ser o centro de tua vida. Amém? Quero estar chamando aqui, enquanto eu oro, os nossos diáconos para a gente passar para a ceia propriamente dita. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Nos dá um entendimento, ó Deus, das Tuas Escrituras. Prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir mais de Ti, ó Deus, e entender. Nos orienta, ó Pai, a cumprir a Tua vontade. Abra, ó Deus, o nosso coração para estar cumprindo a Tua ordenança da Santa Ceia do Senhor nesse momento. É o que eu te peço, é o que a Tua igreja te pede, em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Chamar as meninas do louvor também, para estar nos auxiliando aqui. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Já estou tão com Pedro na minha mente que... Primeiro Coríntios, capítulo 11. O verso 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Quero estar convidando aqui o nosso diácono irmão Márcio, o nosso diácono irmão Fernando. Convidar o irmão Bruno para estar orando pelo pão. Pode deixar? Vem para cá, Bruno. Salve-nos, Pai, amém. Oremos. Senhor, Deus, meu Pai celestial, Pai, em nome do Senhor amado Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de poder cegar, Senhor, de poder, Senhor, participar desse banquete, Senhor, e tu nos ordenou, Senhor, até que tu volte, Pai, em nome do Filho amado Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, este alimento, Senhor, o pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor, que foi entregue por nós, Senhor, na cruz do Calvário, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor,
Pai, nos tornarmos, Senhor, participantes deste banquete, Senhor, desta comunhão, Senhor, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Assim que eu te peço, te oro, eu te agradeço. Amém. Amém. Eu convido a amada igreja a estar entoando o hino do nosso cantor cristão 142, Pão da Vida, enquanto os irmãos servem. Amém. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, talvez e te honrar, meu Salvador. A Bíblia ensina que as pessoas que devem participar da Santa Ceia, tomar a Santa Ceia, são aquelas que professaram a sua fé em Cristo Jesus e reconheceram que são pecadores, mas que se arrependeram e entenderam que o batismo e a comunhão com a igreja faz parte das duas ordenanças do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim no verso 24: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Amém? Pois possamos comer. Convidar o nosso diácono, o irmão Bruno, e o nosso diácono, o irmão Fernando, para servir o cálice. Convidar a nossa diaconisa, irmã Edilza, para estar orando pelo cálice. Vocês não se enganem não, a irmã Edilza está aqui em pé, porque a coluna dela já está, ó, né, irmã? E está com câimbra na perna também. Eu sei que eu conheço, viu? Olha, grandioso Deus, eterno Pai, nós te damos graças ao Pai amado por este momento tão especial aqui na tua presença, Pai. Que tu possa vir consagrar este cálice, Senhor, que é o sangue que representa o teu sangue, o teu Filho derramado na cruz, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estar gratos, ó Pai, pelo teu sacrifício, ó Pai. Que nós possamos estar hoje renovados, ó Pai, para receber a tua ceia, ó Pai. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, às vezes a gente fica procurando motivo para não estar na casa do Senhor. É uma doença, é o tempo, é o trabalho, é o cansaço da semana. Mas se a gente for olhar os verdadeiros servos do Senhor, a gente tem muito o que aprender. Todo mundo aqui tem as suas limitações. O irmão Fernando, às vezes vem sozinho dali. A irmã Isaura, ela chega ali, ela rodeia isso aqui, ó. Toda vida que eu falo, eu me emociono. Toda vida que ela chega, ela rodeia isso aqui. A irmã Edilson tem dia que ela está chorando de dor, mas ela está ali, ó, ouvindo a palavra do Senhor. A gente fica nos limitando. O irmão Pedro, diz que eu for perguntar quando, às vezes eu fico envergonhado de saber que eu pastoreio ele. E a irmã Eunice, pelo tempo que eles têm de igreja, e me chamar de pastor. Não é pouco tempo não, meu irmão, é muito tempo. Mas estão aqui.
Que isso sirva de exemplo para nós, os mais novos, porque eu me considero um garoto. Garoto. Entendeu? É aquele pensamento, o cara que tem 40 age como 20. Eu tenho 30, age como uns 18. Menino. Então, irmão, pense nisso. Tem os mais novos aí, ó. Os mais novos aí. Veja isso. Quando estiver lá em casa, que sentir uma cãibrazinha, não vou para a igreja hoje não. Se envergonha. Se envergonha. Porque está aí. E a irmã Maria do Carmo, vocês lembram? Não conta as vezes que ela olhou para esse daí, tu vai para a igreja. Não vou hoje não. E ela começa a se arrumar, pois fica aí. Você não quer nada com Deus mesmo? Não é assim, Fernando? Fique aí. Quando o Senhor voltar, você estiver aí eu quero ver. Aí. Entendeu? Fico com raiva do pastor, não. Eu falo isso com tristeza. E me alegro quando eu vejo eles aqui. Amém? Os irmãos possam estar servindo o cálice. E te honrar, meu Salvador. Jesus me abençoa. Deixe-me, Senhor. E te honrar, meu Salvador. A Bíblia também ensina que ninguém deva tomar a ceia do Senhor sem analisar a sua vida corretamente. Aquela pessoa que toma a ceia do Senhor sem perceber o seu significado, a sua força, achando que é apenas uma simbologia, ele toma para a sua própria condenação. A palavra do Senhor aqui no verso 25 de 1 Coríntios capítulo 11, nos diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, que a igreja repete comigo em alta voz: até que o Senhor venha. Podeis tomar. Vamos cantar aquele penúltimo louvor? Sim, o penúltimo. Sim.
Enquanto os irmãos recolhem o cálice, vamos estar terminando com o último louvor. Depois do culto, o irmão Márcio, que a gente quer uma reunião ligeiro, tanto com os pessoal do violão, como com os meninos da flauta, tá bom? A gente quer fazer uma junção aí, né, Márcio? E a quer que a Sabrina participe aí, viu, Sabrina? Dessa reunião, vou pegar a tua aí, viu? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé enquanto os irmãos recolhem o cálice, chamar o nosso diácono, irmão Márcio, e o irmão Fernando para estar recolhendo. O universo chora, o sol se apagou, a brisa falou, o Salvador, seu povo na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Louva, igreja, louva ao Senhor.
Deus, aleluia, Senhor. Ó Deus amado Pai, Deus de graça e Deus de poder, muito obrigado, Senhor, pela atuação em nossa vida, Pai. Nos ensina, ó Deus, a te obedecer, ó Pai, com o nosso melhor. Nos ensina, ó Deus, a te adorar, ó Deus, com o nosso melhor. Derrama, ó Deus, a tua graça, o teu poder sobre a tua igreja, Pai. E se hoje, ó Deus, alguém ouviu do Evangelho e não reconhece, ó Pai, a tua grandeza, eu peço que tu transforme o coração, que tu aquebrante, ó Deus, o coração, que tu, ó Deus, derrame tua graça, o teu imenso amor sobre a vida dessa pessoa, ó Pai. Pai, age, ó Deus, do melhor do Senhor de ti na vida dela. Que a ação do teu Espírito Santo, ó Deus, venha preencher, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que está vazio em nós, ó Pai. Mas que a tua graça, ó Deus, e o teu amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus nas alturas. Boa noite a cada um, que Deus os leve para os seus lares em paz. Até quarta-feira, em nome de Jesus. A galerinha aí do violão e da flauta, é rapidinho, tá bom? Não vai demorar não. Vê se consegue editar.